Olá, tudo bem? Eu me chamo Gemarie e nós vamos continuar com nossos estudos sobre a África, né? Nós vimos num primeiro momento sobre a lei que garante o ensino da história da África e africanos em sala de aula. Agora nós vamos ver sobre as ações afirmativas e as cotas para afrodescendentes nas universidades. Ocorrida em Durban, na África do Sul, entre os dias 31 de agosto e 8 de setembro de 2001, a Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Conexa reuniu mais de 2.500 representantes de 170 países, incluindo 16 chefes de Estado, cerca de 4.000 representantes de 450 organizações não governamentais, né, as ONGs, e mais de 1.300 jornalistas, bem como representantes de organismos do Sistema das Nações Unidas, instituições nacionais, de direitos humanos e público em geral. Essa conferência representou um evento de importância primordial nos esforços empreendidos pela comunidade internacional para combater o racismo, a discriminação racial e a intolerância em todo o mundo. Entre as ações resultantes dessa conferência, encontra-se no plano educacional a adoção do quê? Do sistema de cotas para negros nas universidades. O que justificaria a adoção das ações afirmativas para afrodescendentes no sistema educacional brasileiro? Para responder essa questão, vamos ler o texto de Flávia Piovesan, em que são apresentados os elementos para refletir sobre esse questionamento. Vamos lá? 3 são os argumentos que sustentam a necessidade de tais medidas, no caso do brasileiro. O primeiro deles refere-se à própria exigência de uma educação voltada para valores e para a promoção da diversidade étnico-racial. Se o objetivo maior do processo educacional há de ser o pleno desenvolvimento da personalidade humana, guiado pelo valor do que de cidadania, do respeito, da pluralidade, da tolerância, afirma-se como absolutamente legítimo o interesse da universidade em promover a diversidade étnico-racial, o que traduziria o benefício de maior qualidade e riqueza do ensino e da vivência acadêmica, contribuindo ainda para a eliminação de preconceitos e estereótipos, né, raciais. O segundo argumento é de ordem político-social. Se pretende uma sociedade mais democrática, com a transformação de organizações políticas e instituições, o título universitário ainda permanece como o quê? Um passaporte para a ascensão social e para a democratização das esferas do poder. Com o empoderamento, né, dos grupos historicamente excluídos, para ampliar esse número, né, de afrodescendentes, juízes, advogados, procuradores, médicos, engenheiros, arquitetos, dentre outros, o título universitário mostra-se o que é essencial. Acentua-se ainda que os afrodescendentes constituem menos de 2% dos estudantes nas universidades públicas brasileiras, embora sejam 45% da população brasileira, né, que é a segunda maior população negra do mundo, com exceção da Nigéria, como já havíamos comentado anteriormente. A pirâmide dos estudantes universitários brasileiros aponta na sua base os negros provenientes das escolas públicas, seguido dos brancos das escolas públicas, por sua vez, seguido dos negros de escolas privadas e tendo em seu ápice os brancos de escolas privadas. As ações afirmativas, enquanto medidas especiais temporárias, simbolizariam medidas compensatórias destinadas a aliviar o peso de um passado discriminatório que faz do Brasil um dos últimos países a abolir a escravidão. Significariam ainda uma alternativa para enfrentar a persistência da desigualdade estrutural que ocorreu na realidade brasileira por sucessivas décadas. Além disso, permitiriam a concretização da justiça
em sua dupla dimensão: redistribuição, mediante a justiça social, e o reconhecimento de identidades mediante o respeito à visibilidade de grupos excluídos. Por fim, há o argumento jurídico, pois a ordem constitucional, somada aos tratados internacionais de proteção aos direitos humanos ratificados pelo Brasil, em especial que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, acolhe não apenas o valor da igualdade formal, mas também a igualdade material. Reconhecem que não basta proibir a discriminação, sendo necessário também promover a igualdade por meio de ações afirmativas. Além disso, a Constituição Federal de 1988 estabelece o quê? O princípio do pluralismo no campo do ensino e consagra como objetivos fundamentais da República a construção de uma sociedade justa e solidária, com a redução das desigualdades sociais, o que vem a conferir lastro jurídico aos demais argumentos já expostos aqui. O sistema de cotas para afrodescendentes nas universidades justifica-se diante da constatação do quê? De que a Universidade Brasileira, ao longo da história dessa instituição no Brasil, foi um espaço de formação profissional de maioria esmagadoramente branca, valorizando assim apenas o segmento étnico, né, onde a condição racial constitui o quê? Um fator de privilégios para brancos e de exclusão e desvantagem para os não brancos, para os não brancos, né? No entanto, se por um lado as políticas de ação afirmativa representam uma conquista, por outro, elas representam uma série de impactos sociais, como, por exemplo, a instauração no espaço acadêmico de um mecanismo reparador das perdas infligidas à população negra brasileira. Acusar a existência do racismo e combatê-lo de forma ativa. Possibilidade de avaliação das consequências da inclusão de negros e negras na vida universitária. Convivência plural e diária com a diversidade humana em sua variedade de experiências e perspectivas. Estímulo da confiança de crianças e adolescentes negros em sua capacidade de realização. Estímulo aos estudantes negros para demandar de suas escolas um melhor nível educacional. Conscientização sobre o que é ser negro no Brasil. Irradiação dessas influências benéficas para todo o país. Na aula a seguir, veremos sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação, das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Muito obrigada. Bons estudos.